Bom dia, boa tarde, né, pessoal? Devido a eu estar em isolamento social, né, por suspeita de Covid, hoje a nossa aula ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ser gravada, tá certo? Nessa primeira etapa da nossa aula, eu vou fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada. E assim que eu finalizar a minha correção, a coordenação ela irá aplicar uma prova diagnóstica de alguma disciplina da área de natureza, tá certo? Mas, se Deus quiser, semana que vem a gente retorna normalmente e aí eu passo para vocês o conteúdo, dou continuidade ao conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula, tá certo? Eu peço que vocês peguem aí a atividade que eu entreguei para vocês na folha, né? Para que a gente possa iniciar a nossa correção, tá certo? O conteúdo dessa atividade foi em cima de textos literários e não literários, né? A gente trabalhou um pouco sobre o tipo de linguagem que é usada, né? Utilizada para a escrita de textos literários e textos não literários. Quando eu me refiro a um texto literário, tá? Esse texto literário, eu digo que ele tem uma linguagem conotativa. O que seria uma linguagem conotativa? Geralmente, eu gosto muito de explicar que a linguagem conotativa ela é aquele tipo de linguagem que nos permite termos várias interpretações em cima de um enunciado, né? Então, por exemplo, quando eu digo que os olhos dela, né? Os olhos dela é como o mar. A gente sabe que na realidade, na vida real, não existe olhos que são mares, né? Isso não é possível na realidade, é possível no sonho, é possível na imaginação da gente, mas na realidade, olhos é um órgão do corpo humano e mar é mar, né? E então, quando eu digo assim, os olhos delas são como o mar, eu posso ter várias interpretações. Eu posso dizer que os olhos dela são lindos, eu posso dizer que os olhos dela são azuis ou verdes, eu posso dizer que os olhos dela são agitados, são tristes. Enfim, eu tenho várias interpretações. Isso é uma linguagem conotativa e, consequentemente, é uma linguagem literária. Mas, por exemplo, quando eu digo os olhos fazem parte do corpo humano. Perceba que eu não dou a você a possibilidade de fazer interpretações. Dizer que os olhos fazem parte do corpo humano é uma linguagem bem objetiva. Eu estou informando alguma coisa para você. Nesse caso, eu vou dizer que eu tenho uma linguagem não literária, ou seja, uma linguagem denotativa. Tá? Onde é que a gente geralmente encontra essa linguagem denotativa? Em avisos, em jornais, em notícias, tá certo? Porque o caráter da linguagem denotativa vai ser bem claro, bem objetivo. É para fazer, de fato, a pessoa que lê ou a pessoa que escuta a mensagem, ela consiga compreender sem dar margem a determinadas interpretações, ok? Então, vamos ver a questão da correção da nossa atividade, tá certo? A primeira questão é uma questão do Enem, em cima de um texto escrito por Ferreira Goulart, né, que diz o seguinte: toda poesia. Então, aqui, na referência bibliográfica, a gente já pode perceber que se trata de um texto poético. E o texto poético, ele é um texto que a gente encontra na literatura, certo? Então, se é um texto literário,
eu vou ter a predominância de uma linguagem conotativa, certo? Então, o poema diz o seguinte, o título é Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema, né? Ipanema é uma praia do Rio de Janeiro. Ele diz que esse açúcar que vai adoçar esse café não foi produzido por mim e nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura, né? Vida amarga. Né? Amargo é sabor. A vida não tem sabor, né? Então, perceba que é uma linguagem literária. Essa vida, né, desses homens que aos 27 anos plantavam e colhiam cana-de-açúcar, essa vida era amarga e dura. Produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então, a gente pode perceber que esse texto ele está falando sobre um aspecto social, né? Que é justamente o fato da exploração do homem, né? Na produção do açúcar, certo? Ele diz assim, ó, que são homens que não têm escola, que não sabem ler e que morrem de fome. Então, perceba que é uma poesia que denuncia a realidade em que esses produtores, né, essas pessoas que plantam e colhem açúcar, cana-de-açúcar, sofrem, né, no canavial. Então, através da literatura, né, lembrando que a gente trabalhou isso, que uma das funções da literatura é denunciar a realidade, né? Então, diz o seguinte, ó, a literatura brasileira, que esse poema foi escrito por um poeta brasileiro, desempenha papel importante ao suscitar reflexão sobre desigualdades sociais. A gente vê claramente que é um texto que fala sobre desigualdade social. Por quê desigualdade social? O cara, o eu lírico, né, o que está contando a história, digamos, ele está dizendo que está tomando o café dele em Ipanema. Como eu disse a vocês, Ipanema é uma praia do Rio de Janeiro, uma praia onde pessoas da alta sociedade, né, pessoas ricas frequentam, né? E ele está dizendo que está tomando esse café lá. E esse café foi adoçado com um açúcar que homens que não sabem ler e que morrem de fome plantaram e colheram. Então a gente percebe essa desigualdade social existente aí, né? De um homem rico que toma o café com açúcar e dos homens pobres que plantam e colhem a cana que gerará esse açúcar. Então ele diz o seguinte, no fragmento, essa reflexão, o que é essa reflexão? A reflexão sobre desigualdades sociais. Ocorre porque o eu lírico, lembrando, quem é o eu lírico? Aquele que está dentro do poema, aquele que conta, né, o poema. Ele descreve as propriedades do açúcar, então a denúncia sobre a reflexão sobre a desigualdade social é pelo fato dele descrever as propriedades do açúcar? Não, né? Porque ele se revela mero consumidor de açúcar. Ele não é um mero consumidor do açúcar, né? Se ele fosse um mero consumidor de açúcar, ele não teria feito essas reflexões que ele trouxe aqui. Ele destaca o modo de produção do açúcar. Em nenhum momento do texto aqui a gente encontra alguma informação de como é produzido o açúcar. Tá? Perceba que aqui ele só diz o seguinte, plantam e colhem a cana que virará açúcar, mas ele não explica o procedimento que acontece quando se planta, quando se colhe a cana-de-açúcar e quando isso é transformado em açúcar. Né? Então, isso aí não é o motivo. Ele exalta o trabalho dos cortadores de cana. O que é exaltar, pessoal? É valorizar. Né? É dizer, pô, as pessoas que trabalham na plantação e na colheita de cana, eles são pessoas que são valorizadas, é um trabalho digno, é um trabalho que paga bem, que
que trata as pessoas, os trabalhadores, como seres humanos que merecem ser trabalhados, né? A gente percebe que não. Esse poema aqui, ele não exalta esse trabalho, mas ele, na letra E, essa reflexão sobre as desigualdades sociais se dá justamente quando ele explicita a exploração dos trabalhadores, né? Ele claramente deixa aqui no texto que os trabalhadores da cana-de-açúcar, né, que não é uma realidade tão distante da nossa, né? A gente sabe que muitos homens, muitas pessoas aí de Abaiara, elas se deslocam todos os anos, deixam suas famílias aqui, vão para o corte de cana-de-açúcar, né? Essas pessoas, elas são muito exploradas, né? Quem conhece, o que tem interesse em conhecer, né, um pouco da realidade disso, é só conversar um pouco com elas e vocês vão ver as condições de trabalho que eles são sujeitados, tá? Então, aqui seria a letra E, ok? Na questão 2, diz o seguinte: com base nos conceitos de literatura, como arte poética e ficcional, alguns textos são literários, outros não. Observe as declarações que se fazem sobre eles. A linguagem utilizada pelos autores de textos não literários é denotativa. Repetindo, a linguagem utilizada pelos autores de textos não literários é denotativa. Um exemplo de texto não literário, a notícia. A notícia, ela informa. Então, se ela informa, ela vai ter que utilizar uma linguagem denotativa, ok? Então, os textos não literários é denotativo? Isso aqui é uma alternativa correta, tá? A função principal dos textos não literários, novamente, a função principal dos textos não literários é informar, esclarecer e convencer, né? A gente também vai considerar isso como alternativa correta, porque realmente é essa a função. Retomando, um exemplo de texto de linguagem denotativa, a notícia. O texto literário, tá vendo? A gente não está falando mais do não literário, a gente está falando do literário. Tem uma função estética, enquanto o não literário tem função, por exemplo, de informar. O que é uma função estética? Por exemplo, os poemas com rimas, com musicalidade, né? Isso é algo estético. Então, isso também é uma alternativa correta. Os textos literários têm uma função estética, além de outras funções, tem essa função estética, e o não literário tem a função, por exemplo, de informar. A função principal dos textos literários é comover, despertar sentimentos e provocar reflexão. A gente volta aqui para esse poema, Açúcar, e claramente a gente vê esse posicionamento, né, do texto literário, de trazer essa reflexão. Nesse caso aqui, a reflexão sobre desigualdades sociais. Então, essa também é a alternativa correta, tá? O autor, no texto literário, procura recriar a realidade utilizando principalmente a linguagem conotativa. Vamos voltar para esse texto da primeira questão. Eu posso dizer que nesse poema aqui houve uma recriação da realidade? Né? De fato, na realidade, existem pessoas que são ricas e pessoas que são pobres e que são exploradas, por exemplo, no trabalho de cana-de-açúcar? Existe, né? Existem essas pessoas. Então, nesse caso, eu considero que o texto literário aqui, ele trouxe para a literatura, através da literatura, uma realidade que acontece no dia a dia das pessoas, tá? E a linguagem aqui que ele utilizou é uma linguagem conotativa, e aí eu friso esse trechinho do poema, né? Homens de vida amarga e dura, né? A vida não tem como ser amarga porque a vida não é um alimento, né? Não tem como a gente sentir através do gosto que ela é amarga.
E a vida, na realidade, ela não pode ser dura porque ela não é algo concreto. Você não pega a vida na mão, você não sente se ela é dura, né? O que quer dizer que homens de vida amarga e dura, né? Eu posso dizer que aqui o eu lírico quis dizer que a vida deles são as vidas, né? A vida deles é difícil, né? Não é fácil, tá? Então sim, é uma linguagem conotativa. Então essa também está correta. Então, assinale a alternativa mais adequada a respeito das declarações anteriores e eu vou marcar a letra B. Todas elas são alternativas verdadeiras, ok? Terceira questão. Coloque nos parênteses D para o sentido denotativo e C para o sentido conotativo. Então, vamos lá? Meu pai é meu espelho. Na vida real, um ser humano, que é o pai, né? O pai é um ser humano. Ele pode se transformar em um espelho? O espelho objeto, aquele que a gente olha e reflete a nossa imagem? Na vida real, não pode, né? Mas na literatura, pode? Pode. Então, o que significaria dizer que meu pai é meu espelho? Né? Que eu sou igual ao meu pai, que meu pai é meu exemplo, que eu quero ser igual a ele, né? Então, perceba que aqui é uma frase de sentido conotativo, né? De sentido literário. Agora, quando eu digo quebrei o espelho do banheiro, perceba que o nome espelho aqui se refere ao objeto mesmo, ao objeto real. É aquele espelho em que eu olho e reflete a minha imagem e ele caiu lá no banheiro e eu acabei quebrando esse espelho. Então, nesse caso, é uma linguagem não literária. Então, o sentido aqui, a linguagem é linguagem denotativa. Essa menina tem um coração de ouro. Ora, na vida real, existem corações feitos a ouro, né? Não. Certo? O que significa dizer que alguém tem um coração de ouro? Que é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, né? Ou então eu posso dizer até que uma pessoa de coração de ouro é uma pessoa besta, né? Que todo mundo faz o que quer e essa pessoa não diz nada, não faz nada, tá? Então aqui novamente eu vou ter uma linguagem conotativa, porque ela me dá a possibilidade de ter várias interpretações. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. São Paulo é uma cidade, certo? Cidades têm coração, né? Ou seja, tem o órgão coração? Não existe essa possibilidade, né? Dizer que a praça fica no coração de São Paulo é basicamente dizer que ela se localiza em um lugar muito importante da cidade de São Paulo, ou num lugar muito central da cidade de São Paulo, né? Então, novamente, aqui é uma linguagem conotativa, uma linguagem literária. Fez um transplante de coração. Na vida real, é possível fazer um transplante de coração? Ou seja, pegar um coração de outra pessoa que faleceu e pegar esse coração ainda pulsando e colocar dentro do corpo humano de outra pessoa? Isso não é possível na vida real? Então, aqui, nesse caso, nós vamos ter uma linguagem denotativa. Você é mesmo mau. Tem um coração de pedra. Novamente, né? Assim como não existe coração de ouro, também não existe coração de pedra, né? Dizer que uma pessoa tem coração de pedra pode dizer que é uma pessoa arrogante, uma pessoa má, uma pessoa egoísta, né? Então, aqui, novamente, nós vamos ter uma linguagem literária, o que significa dizer que é uma linguagem conotativa. Completou 20 primaveras. O que significa 20 primaveras? 20 anos, né? Mas primaveras se refere a anos, a idade? Não, primavera é uma estação do ano, tá certo? Então, aqui novamente, uma linguagem literária
linguagem conotativa. Agora aqui, ó, na primavera, a estação do ano, os campos florescem, né? Na vida real, na primavera, os campos florescem, ou seja, nascem flores na primavera? Verdade, né? Isso realmente acontece. Então, aqui eu vou dizer que se trata de uma linguagem não literária, ou seja, uma linguagem denotativa. Estava tudo em pé de guerra. Estava tudo em pé de guerra. O que significa dizer que algo está em pé de guerra? Né? Dizer que algo está muito complicado, né? Que algo está muito agitado, que algo está muito difícil, né? Não é a guerra realmente, né? A guerra, por exemplo, que a gente está acompanhando nas televisões entre Rússia e Ucrânia, né? O que é a guerra verdadeira? É aquela de combate, né? Aqui é uma expressão para dizer que algo está difícil, né? Então, aqui, novamente, é uma linguagem conotativa, porque é uma linguagem literária. Ela estava com os pés inchados. Na vida real, é possível pés ficarem inchados? Não é verdade? Né? Isso não é possível? Então, aqui seria uma linguagem não literária, uma linguagem denotativa. É órfão de afeto. É órfão de afeto. As pessoas órfãs na vida real são aquelas pessoas que perderam né, os pais ou coisa do tipo. Dizer que uma pessoa é órfã de afeto não acontece isso na realidade. Afeto é sentimento, né? Não é o sentimento que lhe põe no mundo. São os pais, tá? Então, novamente, uma linguagem conotativa, uma linguagem literária. E muito cedo ele ficou órfão de pai, aí aqui sim é uma linguagem denotativa, porque é uma linguagem real, ok? Quarta questão. Nós temos aqui um texto que diz o seguinte: com relação ainda ao texto acima, né, que na verdade não é acima, é o texto ao lado, assinale a única alternativa falsa, né? Falsa. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a leitura do texto para identificar. O texto diz o seguinte: os desafios da quarta geração. Copa do Mundo de 2014 é o primeiro evento de porte mundial em que o 4G será largamente usado. Então, perceba que pelo título, pelo subtítulo, eu já posso prestar atenção que se trata de um texto que vai falar sobre a questão do 4G, né? E diz o seguinte, ó: desde abril, usuários de telefone móvel de algumas das principais cidades brasileiras têm à sua disposição a tecnologia de quarta geração, que é conhecida como 4G. Essa tecnologia oferece maior capacidade de transmissão de dados, imagens e vídeos. A inovação que chegou ao Brasil quase um ano depois da estreia mundial dessas redes mais avançadas, terá um marco no próximo ano, quando a cobertura do serviço deverá ser aplicada no país. A Copa do Mundo de futebol será o primeiro grande evento de porte do planeta em que celulares poderão acessar a rede 4G, compartilhando fotos e imagens com mais rapidez. A chegada da novidade coincide com um momento desafiador para as empresas de telecomunicações. A demanda setorial no país, que já tem mais de um celular por habitante, deverá continuar crescendo diante da ascensão social, o que exigirá a manutenção de altos investimentos. Melhorar a qualidade dos serviços e ampliar a cobertura da rede serão palavras de ordem dos executivos, que terão de aperfeiçoar a imagem do segmento que tem sido afetado por crescentes críticas de consumidores. Então, perceba que é um texto extremamente informativo. Ele trouxe para vocês uma informação sobre o 4G e quando ele terá início, que teria início, né? Porque foi algo que já passou, que foi na Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, tá? A famosa Copa do Mundo em que o Brasil foi eliminado por 7-1, né?
inclusive. Mas vamos lá. Qual é a alternativa falsa em relação a esse texto? O texto ao lado, ele não é literário, porque se apresenta no sentido denotativo. Correto? Né? Não é um texto informativo, então ele não é um texto literário, ele é um texto não literário que utiliza a linguagem denotativa. Então, a gente está atrás da falsa. Esse texto não apresenta mais de uma interpretação. Então, ao ler esse texto, eu vou tirar as mesmas informações que, por exemplo, um de vocês, ao ler, também vão tirar as mesmas informações. Então, não permite mais de uma interpretação. Então, aqui, novamente, é uma questão certa. Eu estou procurando a errada. O texto ao lado, vou botar aqui ao lado, é uma notícia e tem a função de informar o leitor, É objetivo, uma vez que é literário. Opa, olha só. O texto ao lado é uma notícia e tem a função de informar o leitor. É objetivo, uma vez que é literário. Novamente, a notícia, que é uma linguagem objetiva, denotativa, ela pode ser um texto literário? Não, ela não pode, né? Então, a alternativa errada é a alternativa C. O texto ao lado foi escrito em parágrafos? Foi, né? Não foi escrito em versos. Se fosse em versos, seria um poema. Então, tá certa essa alternativa. E a demanda social do celular por habitante tenderá a crescer, segundo o texto, né? Vem falando aqui, ó, que já tem a demanda setorial no país, que já tem mais de um celular por habitante, deverá continuar crescendo diante da ascensão social. Então, isso é a informação correta que está no texto, né? Então, a alternativa errada e a certa vocês marcarem a alternativa C. E, por fim, nós temos aí uma questão que é para vocês analisarem o texto ao lado. Vamos analisar o texto primeiro, tá? A gente tem aqui uma árvore. Essa árvore, ela foi cortada, ou seja, desmatada. E ao cair, essa árvore, ela caiu em cima de animais, né? Aqui a gente pode ver uma zebra, um tigre, um elefante, e aqui eu não consigo visualizar bem que tipo de animal é esse. Mas são animais que a gente considera animais silvestres, animais que vivem nas florestas, né? E o texto diz assim, ó, não era só uma árvore. Então, perceba que é um texto que traz para a gente uma reflexão. Olha, não era só uma árvore, né? Cada árvore que é destruída, ela afeta o meio ambiente. E quando ela afeta o meio ambiente, eu me refiro não somente às árvores em si, mas a tudo que faz parte do meio ambiente, inclusive os animais. Se eu não tenho árvores, se eu não tenho florestas, consequentemente eu também não vou ter fauna, ou seja, eu não vou ter animais também. Então, ao passo que desmatamos, nós também aniquilamos, né? Nós também matamos os animais. Então, vamos lá. Observe a imagem ao lado e assinale a única alternativa falsa. Novamente, a gente vai procurar a falsa. A função desse texto é transmitir uma reflexão ao leitor. Então, uma das funções desse texto aí é transmitir essa reflexão. E qual é essa reflexão? A que eu acabei de explicar para vocês, né? De que o desmatamento, ele não só afeta as árvores, né? A flora. Ele afeta o meio ambiente como um todo. Então, isso aqui é verdadeiro. Eu estou procurando a alternativa falsa. B. A palavra só do texto pode ser substituída sem alterar o sentido do mesmo por apenas? Por exemplo, eu dizer não era só uma árvore, né? Para eu dizer não era apenas uma árvore. Perceba que não há mudança de significado. Então, ó, certo, a gente está procurando a falsa. Letra C. A mensagem do texto é a de que o desmatamento também afeta direta e negativamente, vou botar aqui, diretamente e negativamente a vida dos animais.
Então, vamos lá. Afeta de maneira direta, ao passo que vão sendo destruídas árvores, afeta diretamente os animais? Claramente a gente vê que sim, né? Ó, aí a simbologia de destruir uma árvore e automaticamente, ou seja, diretamente, essa árvore acaba matando também esses animais. E negativamente, afeta a vida dos animais? O que é afetar negativamente, gente? É trazer algo de ruim, né? Afetar positivamente é trazer algo bom para a vida. Afetar negativamente é trazer algo ruim. Então, a morte de animais é algo ruim? É, né? Então, a gente está procurando a alternativa falsa. Esse texto não é literário, visto que apresenta apenas uma interpretação, é objetivo, trata de uma realidade e suas palavras estão no sentido denotativo. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que vocês, quando foram responder essa questão, ao olhar esse texto, vocês de imediato conseguiram trazer a informação que ele queria passar? Ou será que a gente precisou de um pouquinho mais de tempo para compreender essa relação entre desmatamento e morte dos animais, né? Eu acredito que a resposta de vocês é que demorou um pouquinho para vocês identificarem isso. Então, eu não posso dizer que foi um texto objetivo, né? E esse texto não literário é literário, sim, né? Porque trabalha com uma linguagem conotativa e não denotativa. Então, a alternativa falsa é a letra D. A imagem e o pequeno texto não era só uma árvore. Juntos são desnecessários, visto que sem um ou outro o sentido geral da mensagem não seria prejudicado, né? Aqui, essa alternativa ela também se torna falsa, tá? Ó, a imagem e o pequeno texto juntos são desnecessários. Não, eles são necessários, visto que sem um ou outro o sentido geral da mensagem não seria prejudicado. Mentira. Se eu coloco, ó, se eu tampo a imagem e coloco assim, não era só uma árvore, será que a gente conseguiria identificar a alternativa correta? Não, né? Então, nessa alternativa, aliás, nessa questão, nós não vamos ter apenas uma alternativa correta. A gente vai ter essas duas. Certo? Então, é isso, pessoal. Agora vocês vão ficar com a prova diagnóstica, tá certo? Um beijo e até a próxima semana.